com um tema de muita importância para todos nós, não só os alunos que não são membros, mas para todos nós, né? Que é o assinalamento dos 144.000, com o nosso irmão Joseilson Borges, da Assembleia a Palavra. Amém, irmã Joseilson? Amém, irmã Rita. É um assunto de fato muito importante e que deve ser compreendido, porque nós vamos passar, hoje já estamos passando por ele, muitos já passaram, né? Então a gente precisa compreender os requisitos para fazermos parte desse assinalamento. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta sala virtual. Hoje vamos falar sobre a obra do assinalamento dos 144.000. Está em Apocalipse capítulo 7. Esse assunto é um assunto que está baseado na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel e outros livros bíblicos. Primeiro, quem são os 144.000? Né? Vamos aqui à palavra de Deus, no livro de Ezequiel 9:4. Quem são esse povo? Será que somente os 144.000 é que vão ter direito à salvação? Ou não? Vamos aqui, Ezequiel capítulo 9, verso 4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca, um sinal, sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas no seu meio. Irmãos, prestem bem atenção. Aqui nós temos algumas informações importantes no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9. Aqui, a cidade, a nação, esse enredo, figuradamente, ele acontece dentro da nação judaica, dentro da igreja daquele momento que o profeta Ezequiel falava. Isso significa para nós a nossa igreja. Então, todos que estão na igreja vão receber o selo? Vamos ver no decorrer deste estudo. Aqui diz que são aqueles que suspiram, na minha versão, a King James diz, e choram. Ou seja, por causa das abominações que são feitas no seu meio. Ou seja, então existem coisas que desagradam a Deus ainda. Isso é bíblico, isso é profético. O profeta Ezequiel diz que existem abominações que são cometidas no meio do povo de Deus. E aquelas pessoas que choram, que lamentam, que não aceitam e não compactuam com essas abominações, essas pessoas são aqueles que vão receber o selo do Deus vivo. Aqui eu tenho um texto, eu quero comentar esse texto, fala sobre os 144.000. Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 69, diz assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar dos defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Na página 67 desse mesmo livro diz assim: o selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam. Em outras versões fala choram por causa das abominações cometidas no seu meio. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia, aqui eu quero fazer uma parada, veja bem. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia. Então quer dizer que eu posso estar na igreja, frequentando as reuniões, devolvendo dízimo, dando minhas ofertas, participando das atividades, e pode ser que eu tenha um laço de simpatia com o mundo. Bem, eu não preciso estar no mundo,
basta ter um laço de simpatia do mundo. Esse laço de simpatia é muito fácil de estabelecer. Nós podemos amar a música secular, podemos amar os jogos seculares, né? Na verdade, quando eu falo jogos, todos são seculares. Podemos amar a moda do mundo, os costumes do mundo, as comemorações do mundo, as festas pagãs do mundo. Então, veja bem, eu posso estar na igreja, mas, ao mesmo tempo, estou em um caso de namoro com o mundo lá fora. Aqui no livro Testemunhos Seletos, na página 67, no volume 2, diz que aqueles que se ligam ao mundo com laços de simpatia não podem, aqui diz assim, ó, estão comendo e bebendo com os ébrios. Então eu posso estar na igreja comendo e bebendo com os ébrios, os bêbados, né? E certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. O selo do Deus vivo estará sobre seu povo, estes poucos remanescentes. Então, são poucos remanescentes incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes das trevas. Veja bem. Então, vamos fazer hoje uma explanação participativa. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer comentar, quer perguntar sobre até onde nós falamos? Quem são os 144 mil? Primeiramente, eu li em Ezequiel 9:4, que são aqueles que não aceitam os erros que se introduzem no seu meio. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós temos um outro texto também, falando dessas pessoas. Veja bem, aqui o apóstolo João, ele viu o povo que fazia parte desse grupo. Ele diz assim, olha, eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Veja bem, que nome é esse? Será o que foi que João viu na testa dessas pessoas escritas em suas testas? Vamos aqui para Êxodo, vamos confirmar, capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Versículo 11, veja bem, aqui, ó. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui neste texto, que faz parte do 4º mandamento da lei de Deus, ele tem bem especificado as características de um selo. Para se ter um selo, é necessário 3 características básicas. Primeiro... Olha o quê? Não, eu estava escutando música. E cadê a pregação? Primeiramente, Tá aqui, nós eu tô estamos escutando. aqui em Êxodo capítulo 20. Pois em 6 dias... A música escutar isso. Eu tô O nome escutando. dele desliga seu microfone. O nome dele, Senhor. Então, quais são as 3 características necessárias para se ter um selo? Nome, função e autoridade, jurisdição, território. Aqui diz assim, em 6 dias, o Senhor, é o nome dele, fez os céus e a terra, Criador, o mar e tudo que neles há, seu domínio, toda a extensão criada. Aqui no 4º mandamento da lei de Deus, no capítulo 20, verso 11, nós encontramos as 3 características básicas para se ter um selo. Nome, função e jurisdição. Senhor é o seu nome. Criador é a sua função. Dos céus e da terra e de tudo que neles há. De toda a criação. Então vejam bem, irmãos, quem são os 144 mil? É um grupo especial de pessoas que não aceita
Vejam bem, não aceitam compactuar com os erros que acontecem no seu meio e no mundo também. São aqueles que choram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio. Eles são pessoas especiais, são aqueles que defendem a verdade, são aqueles que vivem a verdade e não se compram e não se vendem. Agora, veja bem, vamos entender melhor sobre os 144 mil. Nós já sabemos aqui algumas características básicas desse povo. São pessoas que não aceitam os erros, mesmo dentro da igreja. São pessoas que vivem a fé verdadeira, que não aceitam erros doutrinários, que não aceitam mundanismo, que não aceitam paganismo em seu meio. Aqui nós já temos algumas características desse povo. Vamos avançando. Quando que essas pessoas começaram a ser seladas? Quando começaram a ser seladas? Vejam bem. Vamos aqui para Daniel. Alguém gostaria de ajudar na leitura? Sim. Irmã Regina, por favor, leia Daniel 8,14. Daniel 8,14, né, irmão? Leia Daniel 8,14. Ele me respondeu até 2.300 tardes e manhã. Então o santuário será purificado. Isso mesmo. Até 2.300 manhãs o santuário será purificado. Veja bem, aqui os irmãos já passaram por aquela aula que fala das 2.300 tardes e manhãs. Só um resumo básico. As 2.300 tardes e manhãs é uma profecia que apontava para a purificação do santuário. Então, aqui diz que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Ou seja, após a finalização desse período profético, após o término dos 2.300 anos, que começou na reconstrução de Jerusalém, conforme nós lemos aqui em Daniel 9. Em Daniel 9, Daniel 9, 25. 9, 25. Diz assim: saiba, portanto, e entenda, desde a saída da ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, no momento em que o rei Artaxerxes, no ano de 457 a.C., envia Esdras, né, para fazer a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, justamente Neemias também foi, naquele momento, o período profético dos 2.300 anos passou a contar. De 457 até o ano 1, que foi o ano do nascimento de Jesus, o tempo é contado de trás regressivo. 457, 456, 455 até o ano 1. Do ano 1 até hoje é contado para frente. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, se nós pegarmos 2.300 anos e acrescentarmos ao ano 457 depois de Cristo, antes de Cristo, quero dizer, vai dar no ano de 1844. Então, pela profecia de Daniel 8,14, nós compreendemos que a purificação do santuário, que o anjo disse a Daniel, se referia a uma limpeza no santuário celestial. Então, aqui diz assim também, aqui diz no livro de Daniel, capítulo 8, verso 17. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então,
essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela não se cumpriria no tempo de Daniel. O anjo disse para Daniel, olha, essa visão é para o tempo do fim. Aqui nós temos mais outra informação importante. O selamento do povo de Deus foi no tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, a purificação do santuário era um ritual que acontecia lá no antigo Israel, uma vez por ano. Era chamado dia de Yom Kippur. Aos 10 dias do 7º mês. Era no dia 10 do 7º mês. Que, transformando para o nosso calendário, deu no dia 22 de outubro de 1844. Então, nesse dia, começa a purificação do santuário. O que era essa purificação? A purificação do santuário consistia no sacrifício de um bode. Eram escolhidos 2 bodes para essa festa. Era lançado sorte, um bode deveria ser sacrificado, o outro permaneceria vivo. Aquele bode sacrificado representava aquele que morreu por nossos pecados, por nós, para nos libertar dos nossos pecados, que é Jesus, e o outro representava Satanás, que era o bode Azazel. O bode que morria, o sumo sacerdote, lembrando que esse dia, que era o dia da festa da expiação, somente o sumo sacerdote é quem poderia ministrar essa cerimônia. Naquele dia, o sumo sacerdote, ele recolhia o sangue do bode do sacrifício, ele jogava esse sangue nas paredes continuamente de dentro dos Santos dos Santos. Lembrando que o santuário continha 2 compartimentos. O lugar santo, que era o lugar maior, e o lugar santíssimo. Né? Eu falo 2 compartimentos dentro do prédio do santuário. Mas tinha os arredores, né? Tinha utensílios fora daquela tenda. Então, veja bem, então, naquele dia, o sumo sacerdote deveria jogar sangue de um bode sacrificado por aqueles pecados nas paredes do santuário. Aquele sangue, ele removia os pecados que foram ali depositados durante todo um ano de confissão. Aquele sacrifício, irmãos, simboliza também para nós a obra de purificação. Então, no que consiste a obra de purificação? A obra de purificação consiste em purificar, como o nome já diz, purificar o santuário. Então, é justamente isso que Jesus está fazendo por nós hoje. A purificação do santuário, no santuário celestial. Então, nós aqui entendemos que esse dia, que é o dia da purificação, ele iniciou no dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia, começou a purificação do santuário. Agora, a pergunta, quantos serão selados? Será que vão ser selados somente 144 mil pessoas nesse grupo? Quero lembrá-los que não são somente 144 mil pessoas salvas, mas são 144 mil pessoas de um grupo especial, um grupo que foi selado para um objetivo específico. Eles foram separados. Então, quantos serão selados? Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 4, diz assim. Alguém quer ler, por favor? Vou ler, irmão. Por favor. Depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz
aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. O 4, irmão. Isso, pode ler, por favor. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. Aqui o apóstolo João, ele diz que ele ouviu qual número? 144.000. 144.000. Ele diz, olha, eu ouvi o número, né? Ou seja, matematicamente falando, ele ouviu o número, 144.000. E aí, para confirmar, ele mesmo diz, olha, da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Benjamim, aqui ressaltando que ficou no lugar de Dan. Dan representa as pessoas que não controlam a língua. Então, veja bem, aqui tem 12.000 vezes 12, dá 144.000. Então, é literal. Existem especulações de que os 144.000 é um número simbólico. De maneira nenhuma, que nós estamos vendo em Apocalipse, capítulo 7, literalmente, esse número é real. Se não fosse real, o apóstolo João não teria confirmado a quantidade de cada tribo. Ele poderia dizer um tanto de Rúben, um tanto de Azer, um tanto de Gade, um tanto de Zebulon. Mas ele foi específico, ele disse 12.000. Se ele dissesse um grupo de Zebulon, um grupo de Azer, um grupo de Simeão, aí as pessoas poderiam até se perguntar, então, não tem uma especificidade de número, não se está se falando em um número exato. E aqui o apóstolo usa o número exato, 12.000 de cada tribo. Muito bem. Vamos aqui para alguns comentários do Espírito de Profecia. Vamos ver o que ela diz sobre esse assunto. Ela diz assim, olha, primeiros escritos na página 15. Os santos vivos em número, veja bem, de 144.000, reconheceram e entenderam a voz de Deus. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Outro texto, primeiros escritos na página 279. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até 144.000. Estavam numerados e selados. Outro texto, tem outro texto aqui que fala também. Tá. Bom, é somente esse. Então, veja bem. Quantos serão selados? Aqui diz um outro texto, eu quero pegar aqui. Acho que é um grande conflito. O grande conflito. Só um momentinho, irmãos. Grande conflito. Também tem outro texto aqui no grande conflito, na página 613. Grande conflito, 613. Tá. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou. Então, veja bem, o número, mais uma vez, nós encontramos essa citação
no espírito de profecia, onde fala que o número completou. Então, existe matemática no céu. E aquelas pessoas que contam, estão contando de forma numeral. Então, aqui nós temos evidências, nós temos outras mais evidências de que os 144 mil não são um grupo simbólico. Muitas pessoas, elas insinuam que esse número é simbólico, porque nas suas denominações já se passou milhões de pessoas. Mas mesmo que uma igreja possua 200 mil pessoas, quem será selada? Somente quem? Nós já vimos aqui, aqueles que gemem e suspiram por causa das abominações que se cometem no meio deles, aqueles que não aceitam erros no lugar de verdades. Então, mesmo que uma igreja possua muitas pessoas, somente aqueles que se entregaram a Jesus, que os seus pecados foram confessados, abandonados, que não tem nenhuma mancha, nenhuma nódoa no caráter, são essas pessoas que vão receber o selo do Deus vivos. Agora, aonde que eles estão sendo selados, os 144 mil? Aqui no livro de Hebreus, nós temos um texto, Hebreus no capítulo 7, nós temos alguns textos. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por ele. Então, aqui fala que tem alguém intercedendo. Capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Por que do verdadeiro tabernáculo? Porque aquele tabernáculo que Moisés construiu era apenas uma cópia deste tabernáculo que o apóstolo viu em visão. Ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Então significa que aquela purificação que era praticada lá no dia de Yom Kippur, lá no antigo Israel, era uma cópia, era um símbolo do que iria acontecer no céu quando Jesus sobe para o céu. Então Jesus, no ano 34, ele foi assunto aos céus. Ele ficou ali nos céus, ele ficou ali no santo lugar, que é o lugar santo, que é o primeiro compartimento, até o ano de 1844. Nesse mesmo ano, ele fecha a porta do santo, como fala em Apocalipse, eis que põe uma porta fechada que ninguém pode abrir e abre uma que ninguém pode fechar. Jesus fecha a porta dos santos, do santo lugar, e abre a porta do Santíssimo. E ali Jesus entra com todo o cortejo de anjos e com o Pai para fazer a obra de purificação. Lembrando que a obra de purificação, ela só era realizada no segundo compartimento. Lá no antigo Israel, no primeiro compartimento, eram oferecidos sacrifícios durante os dias do ano. Mas no dia do Yom Kippur, aquela obra que era feita no primeiro compartimento cessava e a obra era feita agora no segundo compartimento, que é o lugar santíssimo. É justamente onde Jesus está hoje. Capítulo 9 de Hebreus, verso 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras, como eu disse aos irmãos, são figuras do verdadeiro, mas o próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, lá no antigo Israel, cada um que confessava o seu pecado era transferido simbolicamente para o segundo compartimento. Mas aquela pessoa que transferiu o seu pecado para o segundo compartimento através do sacrifício, do sangue do cordeiro, ele mesmo não poderia ir lá e retirar o seu pecado. Ele dependia da obra do sumo sacerdote. Assim como nós não podemos ir ao céu, retirar dos livros de registro
os nossos pecados. Mas, conforme diz a serva do Senhor, temos um amigo no céu. Temos um amigo nas cortes celestiais. Vamos pedir para ele ir lá e tirar o nosso pecado. Então, quem tira o nosso pecado dos livros de registro do céu é Jesus. É o nosso amigo, como disse a senhora White. Temos um amigo no santuário celestial. Vamos pedir um favor para ele, né? Uma graça, como é por isso que nós somos salvos pela graça. Antigamente, nas linguagens portuguesas, eles falavam essas palavras, a graça, né? Me faz uma graça, ou seja, me faz um favor, me ajuda. Eu não tenho como pagar, então é de graça. Então é justamente isso. Jesus, tira o meu pecado do santuário celestial de graça, né? Pela graça, Jesus tira, mas nós precisamos querer. Nós mesmos não podemos mudar o nosso caráter, mas a única coisa que podemos fazer é entregar a nossa vontade a Jesus. E ele faz o querer e o fazer segundo a sua vontade. Agora, irmãos, nós falamos aqui do selamento, nós falamos quantas pessoas vão ser seladas, nós falamos as condições para serem seladas, é claro, apenas em um resumo, mas qual é esse selo? O que vai ser colocado na testa das pessoas? O que vai ser usado para... Será que vai ser um selo que as pessoas vão olhar brilhando? Será que é um sinal luminoso na testa? É alguma coisa que as pessoas vão ver de longe? Quem que vai ver esse selo? Aqui diz assim, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, diz assim, no versículo 12. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor, que os santifica. Então, veja bem, Deus deu, segundo o profeta Ezequiel, o sábado. É por isso que lá no quarto mandamento do livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 11, nós encontramos as características de um selo: Senhor, Criador dos céus e a terra. E aqui no profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 12, nós encontramos essa citação. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados. Veja bem, Deus dá os sábados dele. Isso mostrando que o sábado não é nosso. Para que eles servissem de sinal entre mim e eles, para que pudessem saber que eu sou o Senhor, que os santifica. No versículo 20, que é um versículo muito conhecido, diz assim: e santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, aqui para a gente receber, para nós recebermos o selo de Deus, aqui diz que nós precisamos santificá-lo, né? Então, se eu não santificar o sábado, eu não posso receber o selo de Deus. Aqui diz para a gente que para nós recebermos o selo de Deus, nós precisamos santificar. Vamos aqui ver um outro texto sobre esse processo, né? Como que nós fazemos para receber esse selo na nossa testa. Aqui diz no livro de Ezequiel, capítulo 58. Se tu desviares teu pé do sábado, de fazer o que gostas no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, o santo do Senhor, honrando e honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te sustentarei com a herança, te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. Então, aqui o profeta Ezequiel 20 diz que o sábado é um sinal, e que para receber esse sinal eu preciso santificá-lo. O que é santificar? Santificar significa separar. Muitas pessoas dizem que nós adoramos o sábado. Nós não adoramos o sábado. Nós separamos o sábado. É diferente. Adoramos a Deus no sábado. Separamos o sábado, ou seja, santificamos o sábado para adorar ao Criador. Então, adorar significa... adorar é diferente de separar. Então, santificar significa separar.
é justamente o que nós fazemos. Nós separamos o sábado conforme Deus nos manda, em Ezequiel 20:12, que ele dá o sábado dele para servir de elo de ligação. Então, um elo de ligação onde duas partes estão conectadas, né? Ficam ligadas. É justamente isso que nós fazemos no sábado, conforme diz aqui o profeta Isaías, que nós devemos não pensar nossos próprios pensamentos, não devemos procurar nossos próprios desejos, nem falar nossas próprias palavras, nem tratar dos nossos próprios negócios. Então, é um processo de santificação. E esse processo de santificação que nós fazemos no sábado, quando nós deixamos de falar coisas desagradáveis ao sábado, quando nós deixamos de praticar certas coisas, esse processo de santificação, ele se estende também para a semana. Porque de tanto a gente acostumar naquela santificação, naquela separação, a gente começa a aplicar também durante a semana. Claro, na semana nós estamos liberados para falar dos nossos negócios, para falar com pessoas, das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, mas acaba que quando nós santificamos o sábado de forma correta, essa santificação, ela começa também a contagiar uma santificação da semana, porque nós temos que ser santos, não somente no sábado, mas, claro, com a permissão de tratar dos nossos negócios. Aqui finalizamos esse momento de estudo sobre o selamento, sobre o assinalamento dos 144 mil. Agora nós teremos oportunidade, temos alguns minutos ainda antes das 20 horas, para aqueles que estão aqui na sala virtual possam tirar dúvidas, acrescentar textos e enriquecer esse momento que nós tivemos aqui reunidos.